Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo acadêmico muito importante sobre um parque brasileiro que é um verdadeiro tesouro, mas que enfrenta uma ameaça constante e muito perigosa: o fogo. E para começar, olha que interessante. O próprio nome do parque, Serra do Rola Moça, nasce de uma lenda local muito bonita que foi imortalizada nesses versos do Mário de Andrade. Isso já mostra pra gente a profunda conexão cultural que esse lugar tem. Bom, a análise que vamos conhecer hoje é baseada numa monografia, um trabalho de conclusão de curso de Guilherme Alcântara Gonçalves. Essa pesquisa foi orientada pela doutora Júlia Rige de Almeida e faz parte da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, concluída agora em 2024. Então, como vai ser a nossa conversa? Primeiro, vamos entender o contexto da pesquisa. Depois, vamos ver a situação delicada do parque. Em seguida, como a investigação foi feita, o que ela descobriu de mais importante e, claro, quais são os caminhos propostos para o futuro. Vamos lá. E é importante dizer que esse trabalho é um ótimo exemplo do compromisso da universidade. Ela busca formar profissionais com um olhar crítico, sabe? Pessoas capazes de analisar os desafios da nossa sociedade e ajudar a construir uma gestão pública que realmente funcione. Para a gente entender bem do que estamos falando, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça fica ali coladinho na região metropolitana de Belo Horizonte. E não é um parque qualquer não, são mais de 3.900 hectares, o que faz dele o terceiro maior parque em área urbana do Brasil. E mais, ele é fundamental para proteger os mananciais que fornecem água para a capital. Pois é, mas esse lugar tão lindo e tão crucial para o abastecimento de água de tanta gente enfrenta uma ameaça que não dá trégua e que causa estragos enormes. O estudo não deixa nenhuma dúvida. Os incêndios que acontecem ano após ano são, de longe, o maior perigo para a sobrevivência do parque. E o que está em jogo é muito sério. Essa citação ajuda a gente a ter uma ideia. Os incêndios não destroem só a fauna e a flora. Eles afetam diretamente uma fonte de água essencial para toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Esses incêndios são classificados como desastres ambientais, e no Brasil a imensa maioria deles não acontece por acaso, por um raio, por exemplo. Não, eles são provocados pela ação humana, seja de propósito ou por descuido. E olha, isso não é só uma percepção, existem dados para comprovar. De acordo com o próprio plano de manejo do parque, que é o documento oficial de gestão, o fogo aparece no topo da lista das pressões humanas, com o maior índice de impacto. Ok, então a gente já entendeu o tamanho do problema, mas a pesquisa foi além. O autor quis entender a questão mais a fundo, com uma investigação bem detalhada. A pergunta central que guiou o estudo foi basicamente a seguinte: se a maioria dos incêndios é causada por pessoas, o que está sendo feito na área de educação ambiental para evitar que esses desastres aconteçam? Para responder essa grande pergunta, a pesquisa se dividiu em 3 objetivos bem claros. Primeiro, entender as características do parque. Segundo, identificar e analisar o que já existe de educação ambiental por lá. E terceiro, com base nisso, propor melhorias práticas com foco na prevenção de incêndios. E como esse trabalho foi feito? O método foi um estudo de caso bem rigoroso, que combinou a análise de documentos oficiais, como o plano de manejo e relatórios, com pesquisa de campo, ou seja, o pesquisador foi até lá observar uma visita de escola e depois fez uma análise de todo o conteúdo que ele coletou. E aí, depois de toda essa investigação, a gente chega nos resultados. E é aqui que o estudo revela algo bastante importante e até um pouco surpreendente. Uma das principais ações de educação do parque, como já falamos, são as visitas escolares. E os números são impressionantes. Como o gráfico mostra, a quantidade de alunos visitando o parque cresceu muito, chegando a quase 10.000 estudantes só em 2023. É muita gente. Então a gente pode pensar, uau, com tanta gente sendo recebida, o trabalho deve estar ótimo. Mas o ponto crucial que a pesquisa encontrou é uma lacuna. Apesar do volume de visitas, o que existe são atividades pontuais, isoladas. Falta um projeto de educação ambiental estruturado, de longo prazo e que principalmente envolva as comunidades que vivem no entorno do parque, que são as que estão na área de maior risco. Bom, mas um bom trabalho acadêmico não aponta só o problema, ele também sugere soluções. E com base nessa descoberta, o estudo propõe um caminho bem claro a ser seguido.
As recomendações são bem práticas. O autor sugere, por exemplo, a criação de projetos educacionais que tenham continuidade, e não apenas eventos isolados. E uma proposta fundamental, contratar uma brigada de incêndio permanente, que além de combater o fogo, possa se envolver diretamente na educação das comunidades. Em resumo, o que essa pesquisa nos entrega é um verdadeiro roteiro. Um roteiro de como a educação pode fortalecer a nossa capacidade de lidar com desastres. É um trabalho que contribui não só para a ciência, mas também para a melhoria das políticas públicas de redução de riscos de desastres aqui no Brasil. Para ter a visão completa e aprofundada, a consulta ao trabalho original é muito recomendada. E claro, se você gosta desse tipo de análise, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito a gente a levar informações importantes como essa para mais pessoas. E para terminar, um aviso. Este material é uma síntese do trabalho acadêmico e foi gerada com o apoio de inteligência artificial, então o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões, ok? Muito obrigado